Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos, e o nosso desejo, claro, é sermos semelhantes a Jesus, fazermos a vontade de Deus, mas nós temos no nosso coração a questão de frutificarmos. E um dos aspectos da frutificação é ganhar almas para o Senhor Jesus, fazer discípulos para o Senhor Jesus. E o que nós estamos falando são como que ferramentas para nós. Você e eu tomamos consciência aqui no primeiro dia de um tópico muito importante, que é que nós temos o quê? O que é que nós temos? A autoridade que o Senhor nos deu. Somos representantes do Senhor nessa terra, somos embaixadores do Senhor. E como embaixadores nós trazemos essa autoridade da pátria celestial do Senhor para esta terra. O Senhor nos deu provisão também de cura, irmãos. Isso faz parte do Evangelho. Jesus mandou os discípulos pregar o Evangelho, anunciai que o reino está próximo e curai os enfermos. Estava associado ao Evangelho. A cura é parte do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso teve alguns irmãos no passado aí que fundaram, uma instituição, uma denominação, baseado nessas verdades. Jesus Cristo, o que ele faz? Salva, liberta, cura e voltará. É isso mesmo, ele faz essas 4 coisas e muito mais ainda. Eu queria que nós proclamássemos essa palavra que está aqui na tela, e eu vou pedir para vocês ficarem em pé novamente, porque a gente fala com toda a força do nosso pulmão e do nosso coração. Nós vamos proclamar esses versos que estão aí, o 33 até o 36, tá bom? Então vamos fazer juntos? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Aleluia! Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos declarar isso? Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia, amém. Pode assentar, queridos. Glória a Deus. Há um verso muito maravilhoso, que é uma bênção, que está no Novo Testamento, que Paulo vai falar aos Coríntios, está em 2 Coríntios 3,13. E essa bênção fala de 3 coisas preciosas de Deus, o Deus Trino. Ele aparece nessa bênção. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Você está lendo na atualizada? É porque tem umas que 13 e 14. 2 Coríntios 13, versículo... Eu falei 3? Me perdoe, irmão. Não, é o final do livro. É o último versículo de 2 Coríntios. Olha que tremendo essa bênção aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com vós, seja com vocês. Queridos irmãos, aqui a palavra do Senhor está muito clara para nós, a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido muito esquecido, na igreja, mas nada nesse universo não foi feito senão pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas, mas foi pelo poder do Espírito Santo que o Senhor fez todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, não é?
Mas o que aconteceu? O Espírito pairava sobre a face, o Espírito Santo estava ali. E o Espírito Santo deu vida. Você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pelo poder do Espírito Santo, você recebeu fé para crer. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo se tornou real para mim e para você. Pela iluminação do Espírito Santo, nós vimos que Jesus não era apenas o homem de Nazaré, mas que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Pelo Espírito Santo. Tudo é pelo Espírito Santo, irmãos. Nós somos chamados à comunhão do seu Filho, mas também à comunhão do Espírito Santo. Você quer ter comunhão com o Espírito Santo? Às vezes o Espírito Santo é o Deus desconhecido. E algumas tradições cristãs, o Espírito Santo parece que já morreu, que não existe mais. E essa é uma lacuna na igreja. Em muitas assembleias, em muitas igrejas, parece que o Espírito Santo já não está mais ali. Não há honra ao Espírito Santo. O Espírito Santo foi entristecido e muitas vezes foi apagado. Que o Senhor nos ajude, porque nós queremos que o Espírito Santo faça aquilo que Deus quer que Ele faça entre nós e nas nossas vidas. Se não há ação do Espírito Santo, irmãos, é tudo morto, é tudo humano. Se o Espírito Santo não agir, não é algo que vai permanecer diante de Deus. Até as nossas obras que permanecerão diante diante do tribunal de Cristo, deverão ser obras que foram obras movidas e feitas no Espírito Santo. Se é fora do Espírito Santo, sabe onde ela cai a obra se é fora do Espírito Santo? Madeira, palha, feno, que são obras da carne. Mas nós queremos fazer obras no Espírito Santo. Quando nós olhamos no livro de João, na última ceia que Jesus faz com seus discípulos, antes da sua morte, o Senhor faz uma promessa para os seus discípulos. Eu quero que você preste muita atenção. Aqui está calor, né? Mas vocês, como eu falei, são os valentes que ficaram aqui. Fique comigo aí, para você ser abençoado. E eu quero que você preste atenção. Hoje eu vou ensinar um pouco, vou pregar, mas eu vou ensinar também, para que a gente grave bem essas verdades, porque elas fazem muita diferença no nosso entendimento. Que Deus, Paulo orava para que o Senhor trouxesse espírito de sabedoria e revelação para aqueles irmãos. Iluminados os olhos do coração, ou outra tradução diz, os olhos do entendimento. Você que é um crente, você não tem que jogar sua mente fora, não. A sua alma não é para ser jogada fora, não. É para a sua alma estar sujeita ao Espírito, mas é para ela funcionar bem. Você renovar a sua alma, renovar a sua mente, que faz parte da sua alma. Você tem que ter um entendimento. O Senhor Jesus, na última ceia, Ele fez uma promessa para os seus discípulos. No capítulo 14 de João, depois você vai lá e olha com calma, eu vou simplificar aqui para a gente ganhar tempo. Mas o que o Senhor fez? O Senhor falou assim, que Ele iria, mas que seria bom para os seus discípulos que Ele fosse. Por quê? Porque quando Ele fosse, Ele enviaria quem? O Consolador, o Paráclito, aquele que estaria ao nosso lado para nos ajudar. Jesus falou, é muito melhor que eu vá para vocês. Não, se eu ficar aqui não vai ser bom para vocês, é muito melhor que eu vá, porque virá outro semelhante a mim, o Paráclito, o Consolador. E Ele está no meio de vós. Aí vem a promessa maravilhosa. Mas Ele estará onde? Em
em vós. Estará em vós. Onde? Estará habitando. Que glória! Deus habitando no homem. Ah, queridos irmãos, que glória! O Criador de todo o universo, o Deus Criador de todo o universo, preparou um vaso para contê-lo, para ele vir, para ele habitar, é você e eu, a sua igreja, e ele estará em vós, ele estará em vós. No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, o Espírito Santo ele ungia algumas pessoas, os profetas, os sacerdotes, os reis. Algumas pessoas eram ungidas com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, sobre elas, no meio, entre elas. Mas Jesus falou: olha, ele daqui a pouco vai habitar em vós. Não é mais só sobre, não é mais só entre vocês, mas vai habitar em vocês. Que promessa maravilhosa! Essa promessa foi antes da morte de Jesus. E o Senhor Jesus ressuscitou. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, naquele domingo de ressurreição, os discípulos estavam a portas fechadas, com medos, atemorizados, e o Senhor então se coloca no meio deles. Está lá em João capítulo 20, 21. Olha, esse serviço aqui da mídia aqui está maravilhoso, viu? Nos ajuda a gravar as coisas. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Agora o Senhor ressurreto aparece no meio deles, irmãos. O Senhor que já tinha tirado as chaves do inferno. O Senhor que tinha recebido toda a autoridade no céu e na terra. Lembra que nós vimos a primeira palavra? Agora Jesus ressurreto não estava mais limitado às limitações humanas que nós temos hoje. Vocês imaginaram? Estava tudo trancado. Mas Jesus, o que ele aconteceu com ele? Ele apareceu. Ele não chegou. Agora, depois da ressurreição de Jesus, Jesus não chega. Depois da ressurreição ele aparece. E ele desaparece. Ele apareceu e disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também. Isso se Jesus está falando para os discípulos. Você acha que Jesus está falando só para aqueles discípulos lá naquele momento? O que você acha? Fala aí para você: isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. Isso é para mim. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Que maravilha! Como foi que o Pai enviou Jesus? Jesus foi o primeiro homem a receber a habitação do Espírito Santo. Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. E mais ainda, a palavra de Deus diz que Jesus é a expressão exata de Deus, e nele habita a plenitude de Deus. Mas nesse dia, era o domingo da ressurreição, ele aparece. Ele diz: assim como o Pai me enviou. Quando o Pai enviou Jesus, Jesus veio e ele já tinha a habitação do Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Agora tinha que acontecer isso também com os discípulos. Eles precisavam ser habitação do Espírito Santo. Mas antes da ressurreição isso não poderia acontecer. Por quê?
Porque o Espírito Santo não podia vir habitar em mim e em você, que éramos o quê? Pessoas não regeneradas. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Precisávamos receber vida de Deus para que o Espírito Santo viesse e entrasse em nós. Mas Jesus ressuscitou, e a palavra de Deus diz que Jesus ressuscitado, Ele é o Espírito que dá o quê? Vida. E Ele apareceu ali no domingo da ressurreição para dar vida aos seus discípulos. Ele podia dar vida. E havendo dito isto, versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, fala comigo aí, recebei o Espírito Santo. Ele soprou, recebei. Por que eles poderiam receber agora o Espírito Santo habitando neles? Porque agora eles eram nascidos de novo. Até então os discípulos não eram nascidos de novo, eles eram crentes em Jesus. Mas a vida, o novo nascimento na nova aliança eles ainda não tinham, porque Jesus ainda não tinha morrido e nem ressuscitado. Hoje, para que alguém seja salvo, Romanos capítulo 10, versículo 9 diz o quê? Será salvo. Então já colocou ali. Vocês precisam falar para vocês ficarem atentos aí. Fale lá, irmãos. Vamos lá? Se aleluia. Você crê na ressurreição de Jesus? Você é salvo. Você confessa que Jesus é Senhor? Você é salvo. Os discípulos precisavam crer na ressurreição de Jesus. Quando eles foram ali e entraram e ficaram ali trancados, eles não criam na ressurreição do Senhor. Eles achavam que estava tudo perdido. Apesar de Jesus já ter falado para eles que ia ressuscitar. Mas quando Jesus aparece no meio deles, Jesus diz, toque aqui. Um espírito, né? Me dá uma coisa aí para comer. Veja que sou eu. E eles então viram que Jesus ressuscitou, eles creram na ressurreição. Isso faltava a eles, para que eles fossem salvos, nascidos de Deus. E quando eles então fizeram isso, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E naquele momento o Espírito Santo veio e habitou neles. É o Espírito que dá vida. Ali no domingo de ressurreição, eles receberam a vida de Deus. Aleluia. No domingo de ressurreição, vida chegou. A nova aliança foi efetivada ali. Eles precisavam crer na ressurreição. A promessa que Jesus fez naquele dia, naquela ceia, dizendo que o Espírito Santo estava no meio deles, mas que o Espírito Santo estaria neles, se cumpriu nesse dia da ressurreição. Ali eles receberam. Queridos, quem soprou sobre os discípulos não foi qualquer pessoa, mas foi a pessoa ressurreta, o Espírito que dá vida. Ele soprou e os discípulos receberam de verdade. Habitação do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo veio sobre eles. Passou aquele domingo de ressurreição. E o Senhor, por 40 dias, aparecia e desaparecia entre os seus discípulos, estava com eles. Mas o que aconteceu? Depois desse domingo de ressurreição, eles já tinham recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo já habitava neles. Mas o que eles fizeram? Eles foram pregar o Evangelho? Eles foram testemunhar de Jesus? Sabe o que eles fizeram? Cada um voltou para os seus afazeres. Foram pescar de novo.
E Pedro, que era um líder, eles foi, e muitos seguiram a Pedro, eles foram. Jesus teve que ir novamente lá ter um encontro com Pedro, né, no mar ali, e falar algumas coisas para ele, e chamá-lo novamente. O Senhor chamou de novo e Pedro atendeu o chamado do Senhor. Vejam aqui, eu quero que vocês comecem a prestar atenção nisso. Quando eles receberam o Espírito Santo habitando neles, eles se tornaram o quê? Na linguagem hoje do Novo Testamento, novas criaturas. Eles se tornaram filhos de Deus, segundo a nova aliança. Eles eram salvos de verdade, porque creram na ressurreição de Jesus. Eram salvos, tinham vida eterna, tinham o Espírito Santo habitando neles. Mas eles, cada um foi para seus afazeres. Naquele dia que o Senhor soprou sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Mas você viu algum barulho? Você viu alguma manifestação? Tudo silencioso, tranquilo, calmo, pacificamente, nenhum som de muitas águas, nada disso, nenhum som de vento impetuoso, nada disso. Foi maravilhoso demais, irmãos. Eles tiveram o Espírito Santo. Deixe-me dizer uma coisa, a palavra de Deus nos garante isso. Todo aquele que é nascido de Deus tem o Espírito Santo habitando nele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem o Espírito Santo? Nunca duvide disso se você creu no Senhor. Se você não tem o Espírito Santo, você não é do Senhor. Todo crente em Jesus Cristo tem o Espírito Santo habitando nele. Não existe cristão de segunda classe. Todo mundo que recebe o Espírito Santo é filho de Deus. E todo filho de Deus tem o Espírito Santo nele. Aleluia. Mas depois que Jesus ressuscitou, os discípulos saíram, foram andar, até voltou a pescar e tal. Mas Jesus, num certo momento, encontra com eles. Isso ficou registrado no livro de Lucas, versículo 24, 49. Lucas 24, 49. Estou amando isso aqui, hein? Eis, olha, Jesus agora falando para os seus discípulos. Quando ele falou isso? Já muitos dias depois da sua ressurreição. Depois que os discípulos já tinham recebido a habitação do Espírito Santo. Qual é essa promessa aí? Vamos ler juntos? Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Sejais revestidos de poder. A primeira promessa era: o Espírito Santo estará em vós, estará em nós, habitando em nós. Agora, depois da ressurreição, Jesus fez outra promessa com relação ao Espírito Santo. Era para ele estar em nós agora, a segunda promessa? Não, ele já estava. Agora era sobre vós. Vocês estão me acompanhando? Eu quero ser o mais simples possível, mas que você guarde isto, que você entenda isto, para que a sua fé seja exercida, e você ore objetivamente diante do Senhor, e você receba a promessa do Pai, se ainda não tiver recebido. Depois da ressurreição, ele fez essa promessa. E Jesus está dizendo, olha, Atos capítulo 1, versículo 4, o Senhor encontra com eles e o Senhor começa a dizer algumas coisas. Diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Vamos falar ali, ó, sereis batizados com o Espírito Santo. Você poderia dizer também assim: sereis batizados no Espírito Santo. O que a palavra batismo significa? Imersão. Os tradutores da Bíblia, eles, lá atrás, alguns séculos atrás, havia uma tradição na igreja do batismo não ser por imersão. Então, quando foram traduzir a Bíblia, ao invés de traduzir a palavra, o significado da palavra no grego, baptizo, que é a imersão, eles transliteraram. E criou-se essa palavra batismo. E às vezes o significado dela fica escondido. A gente fala batismo, será que é isso, né? Mas lá no grego é imergido. E vós sereis imergidos no Espírito Santo. Nós vamos ser colocados nele. Ele virá sobre nós como uma torrente de águas, e nós estaremos ali imergidos naquela torrente de água. Isso é batismo no Espírito Santo. Tem tantas polêmicas, tantas confusões, tantas discussões. Esquece tudo isso, irmãos. Esquece as traduções, esquece as definições teológicas. Creia na promessa de Jesus. Diga: Senhor, o que o Senhor prometeu, eu quero, é meu, eu tomo posse. Senhor, eu vou deixar de lado toda a confusão. Eu quero a realidade do que o Senhor me deu. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não depois desses dias. João Batista falou: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem alguém depois de mim, que eu não sou nem digno de desatar as correntes das sandálias dele, as correias das sandálias. Ele vos batizará com quê? Com Espírito Santo e fogo. Quem é o batizador no Espírito Santo, irmãos? Quem é o batizador no Espírito Santo? Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. João Batista está dizendo que Jesus batizaria com o Espírito Santo e fogo. Quem é o batizador no Espírito Santo, irmãos? É o Senhor Jesus. No livro de Coríntios está dizendo que todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo Espírito Santo, certo? E aí muitos vão dizer: não, olha, batismo no Espírito Santo, revestimento do Espírito Santo, já aconteceu quando você creu em Jesus. Porque está dizendo lá que todos fomos batizados. Deixa eu só fazer uma observação, para você entender aqui um ponto importante. Quem é que nos batizou no corpo de Cristo? Qual a pessoa da divindade que nos batizou no corpo de Cristo? O que é que vocês acham? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o batizador no corpo de Cristo. Nós, quando cremos em Jesus, a palavra de Deus fala que nós fomos batizados em Cristo. Quem nos batizou em Cristo? Quem nos incluiu em Cristo? Quem nos plantou em Cristo? O Espírito Santo. Ele nos batizou no corpo de Cristo. Mas agora aqui a questão é outra. Quem é aquele que nos reveste com o Espírito Santo? Quem é aquele que disse: ele vos batizará no Espírito Santo? Quem é esse que João está se referindo? É o Senhor Jesus, ele é o batizador. Percebe que são coisas diferentes? Você ser batizado no corpo de Cristo é o Espírito Santo que é o batizador. Mas você ser batizado no Espírito, quem é o batizador? O Senhor Jesus. Ele recebeu essa promessa do Pai, e Ele é que te coloca nesta promessa do Pai. Jesus continua, ele vai dizer no versículo 8 de Atos 1, mas recebereis
Deixa a irmã abrir lá, já abriu? Nossa, está muito rápido aqui. Eu já estou pensando, já está lá na tela. Mas recebereis o quê? Poder. Poder. Nós não podemos viver a vida cristã, irmãos, sem poder. É impossível. Vivermos a vida cristã por nós mesmos é impossível. Não é verdade? Por nós mesmos é aquela luta que Paulo fala lá no capítulo 7 de Romanos. Você quer fazer o bem, não faz, e o mal que você não quer, você acaba fazendo. Não, mas você precisa do poder de Deus na sua vida. Para tudo que você for fazer, você precisa do poder de Deus. Mas recebereis poder quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ainda não tinha acontecido isso com os discípulos. Eles já tinham o Espírito Santo habitando neles. Mas ainda, Deus tinha mais para eles. Deus tinha mais algo. O revestimento de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E com qual objetivo que Deus nos deu isso, irmãos? Com qual objetivo que Jesus, Ele nos batiza no Espírito Santo? Com qual objetivo que o Senhor nos reveste com o Espírito Santo, com o poder de Deus? Com qual objetivo? O que é que está escrito aí? Sermos testemunhas, e sereis minhas testemunhas. Qual é a evidência de que você foi revestido com o Espírito Santo? Sim, muitos vão dizer, você tem que falar em línguas, e é bom falar em línguas mesmo. Essa é uma evidência boa, sim. Mas a maior evidência de que nós recebemos essa experiência do revestimento é poder nas nossas vidas. Poder para pregar, sermos ousados. Poder para orar com os enfermos. Poder para expulsar os demônios. Poder para não nos envergonharmos do Evangelho. Os discípulos até mesmo foram mártires pelo Senhor e não amaram suas próprias vidas. Por quê, irmãos? Você olha aqueles filmes e às vezes a gente vê, né, dos nossos irmãos, a história, no princípio, como é que eles enfrentaram tudo aquilo? Humanamente, eles conseguiriam fazer aquilo? Não, é o poder do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem a ajuda do Espírito Santo. Agora, quando foi que se cumpriu essa promessa na vida dos discípulos? Essa promessa que Jesus fez depois da ressurreição, do revestimento. No domingo de Pentecostes. É tão maravilhoso isso. Atos capítulo 2, vamos olhar alguns versículos apenas. Versículo 1, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu amo essa palavra. Qual é essa palavrinha lá? O próximo. E o que aconteceu? De repente, você está buscando a Deus aqui, você está buscando a revelação, porque de repente você pode receber, de repente, você está orando de repente, você às vezes não está esperando, mas de repente vai acontecer, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Olha a diferença do domingo de ressurreição, Jesus soprou, recebeu o Espírito Santo, eles receberam, mas não teve nenhuma manifestação exterior. Mas agora aqui, o que acontece? Veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi um e nem dois.
Todos nós aqui, todos que somos filhos de Deus, é para todos nós aqui sermos cheios, revestidos do Espírito Santo. Todos, sem exceção. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 32 do mesmo capítulo, nós lemos, nós proclamamos isso. Diz: a este Jesus, Deus o ressuscitou, que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro agora está explicando, pelo poder do Espírito Santo, que aquilo que estava acontecendo foi porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou, mas não só ressuscitou, Ele foi exaltado. Ele assentou no trono à destra do Pai, e porque Ele foi exaltado, sentou à destra do Pai, Ele recebeu essa promessa e Ele enviou para nós. Antes de Jesus ser exaltado, Ele não podia enviar esse revestimento. Antes de Jesus ressuscitar, nenhum discípulo poderia receber a habitação do Espírito Santo. Mas antes de Jesus ser exaltado e sentar à destra do Pai, também nenhum dos discípulos poderia receber o revestimento do Espírito Santo. Queridos, há muita confusão nesse assunto. E eu por anos fiquei confuso com algumas coisas. O entendimento que eu tenho agora depois de muitos anos. E a coisa é tão óbvia, mas a gente não vê o que é óbvio às vezes. Algumas tradições cristãs vai dizer para você o seguinte: não, olha, você tem tudo de Deus quando você recebeu Jesus. Você recebeu o Espírito Santo, você já recebeu o Espírito Santo, você tem tudo. E outros vão dizer assim: não, olha, você só vai ter o Espírito Santo depois que você for batizado no Espírito Santo. Quando você fala em língua, quando você tiver poder. As duas escolas estão meio certas e meio erradas. Porque de fato, quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós. Já recebemos a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo de habitação. Mas existe uma outra experiência que nós precisamos, que é a experiência do revestimento do Espírito Santo. E isso, o livro de Atos inteiro, quando vai falar, o livro de Atos quando diz que eles receberam o Espírito Santo, no livro de Atos, receber o Espírito Santo é o revestimento do Espírito Santo. Não está falando da habitação. Há duas realidades, há duas promessas de Deus. Você já recebeu a primeira promessa, a habitação do Espírito Santo? E quanto à segunda promessa, você já recebeu? Se você recebeu, você tem que manifestar essa promessa. Senão você ainda precisa receber, e eu creio que aqui muitos ainda precisam receber. E não há nenhuma vergonha nisso, irmãos. Porque muitas vezes nós não fomos ensinados, nós não vimos, não entendemos isso. Aqueles irmãos na tradição cristã que dizem: olha, eu já recebi tudo quando eu criei em Jesus. Eles estão satisfeitos na situação deles. Só que eu posso fazer uma pergunta: você recebeu tudo? Então deixa eu ver o que você recebeu. Você está como Paulo aí, demonstrando na pregação do Evangelho o Espírito Santo e poder? Você está sendo usado com sinais e maravilhas? Compreendem, irmãos? A ousadia em testemunhar? Ah, queridos irmãos, quando eles receberam a primeira promessa, ficaram na deles. Eles eram nascidos de novo. É como muitos de nós, ficamos na nossa vida, tranquilo, vamos cuidar dos nossos afazeres, do nosso trabalho. Mas no dia que eles receberam a segunda promessa, o revestimento, há uma explosão aqui. E receberam esse poder, é o dínamo de Deus. Explode. Pedro se levanta, aquele homem tímido, medroso, que se escondeu, que negou o Senhor 3 vezes. Agora aqui, ele levanta no meio de todos, e assim, ele recebe revelações da palavra profética,
Ele entende as coisas, vem revelação de Deus, e ele prega com tal ousadia, que 3.000 pessoas naquele dia creram no Senhor. É por causa de Pedro, gente. Era Pedro. É o Espírito Santo nele, sobre ele. Ah, é tão diferente, né? São duas experiências. Nós precisamos das duas experiências. É claro que a primeira experiência da habitação do Espírito Santo é que garante a vida eterna. Garante que você vai entrar na eternidade, nos portais eternos. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, somos chamados a sermos testemunhas de Jesus. E para isso nós precisamos desse revestimento. Se você não tem esse revestimento, a sua vida fica muito infrutífera. A minha vida fica infrutífera. A gente fica, fazendo um esforço enorme nas coisas. E parece que não tem resultado. Mas quando vem o Espírito Santo, as coisas acontecem de maneira suave, vai acontecendo. Se você lê a biografia de alguns homens de Deus, é muito impressionante como é que aconteceu. Moody, por exemplo, é um homem conhecido, né? E tem a biografia conhecida dele. Mas um certo dia, ele andando, ele teve uma experiência tão poderosa do Espírito Santo de Deus que veio sobre ele, que ele achou que ele ia morrer, ele pediu para o Senhor parar. E ele pregava a palavra, mas ele depois diz que ele continuou pregando a palavra, os mesmos sermões. Só que agora a multidão começava a crer no Senhor. O mesmo sermão. Ele não modificou nada dos sermões. E Deus começou a operar. Centenas de milhares de almas salvas para Jesus, depois que ele recebeu essa experiência no Senhor. Você vai encontrar vários servos de Deus, e você vai ver o antes e o depois. Então eu quero hoje encorajar a cada um de nós a buscar essa experiência com Deus. Você precisa ter as duas promessas de Jesus. Eu creio que todos aqui já têm a primeira, mas você precisa ter também a segunda, porque aqui está relacionado ao seu serviço, aqui está relacionado àquilo que você vai fazer para o Senhor. Eu pedi para a irmã, coloca aquela tabela para mim, por favor. Vocês estão conseguindo enxergar aí atrás? Estou ensinando um pouquinho, ao invés de só pregar. A promessa do Espírito Santo. A primeira promessa, que foi antes o quê? Da sua morte. Ele prometeu o que para nós, irmãos? Vamos olhar para o quadro lá, só para vocês gravarem isso. Prometeu o quê? Ele estará em vós, a habitação do Espírito Santo. E quando aconteceu o cumprimento dessa promessa? No domingo de ressurreição. E ali Jesus estava o quê? Ressuscitado. O Senhor ressurreto cumpriu aquela promessa, e ali o Espírito Santo foi inspirado, foi soprado, veio habitar neles. E o que significou isso para eles? Nova vida. Eles receberam a vida de Deus. Isso então foi a primeira promessa feita antes da sua morte, e para que Jesus cumprir, ele precisava ressuscitar primeiro. Agora do lado direito ali, depois da sua ressurreição, ele fez outra promessa, que se refere a quê? Ao revestimento, ao batismo no Espírito Santo. Quando aconteceu isso? Num domingo também, que é o domingo de Pentecoste. Para que acontecesse essa promessa, Jesus precisou ser primeiro o quê? Exaltado. Sabe, irmãos, para você ser revestido do Espírito Santo não depende de você, dependeu de Jesus ser exaltado. Se você crê na exaltação de Jesus, então você pode se apropriar dessa realidade.
E ali então foi o Espírito Santo derramado, que representa para nós, significa na nossa experiência o quê? No final das contas, recebereis poder. Queridos, guarde isso aqui e ore a respeito disso aqui. Eu creio que todo mundo já passou nessa primeira promessa aqui. Agora a segunda, muitos talvez precisam orar, precisam buscar. Mas ela é sua, é para todo cristão. Pode tirar. O que aconteceu com os discípulos? O mesmo que aconteceu com o Senhor Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus, ele tinha a habitação do Espírito Santo nele. Mas quando foi que ele começou a fazer a obra que o Pai lhe confiou? Quando foi que ele começou a sua obra, irmãos? Seu ministério? Vocês estão acompanhando? Quando foi que Jesus começou o seu ministério? Quando ele foi batizado e o Espírito Santo veio sobre ele. Diz que os céus se rasgaram e o Espírito Santo veio. Houve um rompimento de Deus e o Espírito Santo veio. Tem que haver um rompimento da sua vida e o Espírito Santo vir. Queridos irmãos, Jesus não fez nada antes que isso acontecesse. E Jesus também fala com os seus discípulos: olha, espere lá em Jerusalém, não saiam pregando, não saiam expulsando demônio, não vão fazer nada, espere lá, espere. E quando vocês forem revestidos do alto e receberem poder do alto, vocês vão ser minhas testemunhas. E foi o que aconteceu. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus recebeu habitação e depois recebeu o quê? Revestimento. Habitação e revestimento. Hoje, de alguma forma, vocês vão decorar isso. Mas não só decorar, eu quero ver. E oro ao Senhor para que a realidade venha na vida de cada um. Como foi os discípulos? Eles também receberam a habitação primeiro, no dia da ressurreição de Jesus. E depois eles receberam, no domingo de Pentecoste, o revestimento. Então eles saíram fazendo a obra de Deus. Queridos irmãos, sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Olhe para a pessoa de Jesus, que é o nosso modelo. Jesus não fez absolutamente nada sem que fosse pelo Espírito Santo. Tudo que Jesus fez, ele fez como homem, cheio do Espírito Santo. O Senhor não usou a sua divindade aqui na terra. Ele, sendo Deus eterno, nunca deixou de ser Deus eterno, mas ele deixou de lado a sua glória, e ele andou aqui como um homem perfeito, para poder ir na cruz por nós, como nosso representante, como nosso substituto. E tudo o que ele fez foi como homem. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o quê? Ungiu, derramou sobre ele. O quê? O Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Você pode dizer: porque Deus me ungiu com o Espírito Santo e poder, e eu vou andar por toda parte fazendo bem e curando a todo oprimido do diabo, porque Deus é comigo. Você pode dizer isso também, irmão. Jesus não fez absolutamente nada, todos os milagres. Jesus, ele expulsou o demônio por quê? Porque ele era Deus? Não, porque ele era homem cheio do Espírito Santo. Ele não usou a sua divindade, irmão. Se ele usasse a sua divindade, ele não seria qualificado para, como homem, ir no nosso lugar. Satanás quis o tempo inteiro tirar Jesus e disse: se você é filho de Deus, faça isso. Não, ele não fez. Ele não deixou a sua humanidade, e era cheio do Espírito Santo. Se eu expulso a Satanás pelo Espírito Santo, é chegado entre vós o reino de Deus. Era pelo Espírito Santo. Todos os milagres, tudo que Jesus fez, pelo poder do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e maiores ainda. E às vezes eu fico pensando: Senhor, o que seriam obras maiores do que as tuas? Mas
Me dê a graça, pelo menos, fazer então o que o Senhor já fez. O mesmo Espírito Santo que estava sobre o homem de Nazaré, Jesus Cristo, Ele pode estar sobre nós. Se o Senhor Jesus Cristo, o homem de Nazaré, fez todas aquelas coisas quando o Espírito Santo estava sobre Ele, vocês acham que também o Espírito Santo sobre nós pode também fazer as obras de Jesus? Nós devemos continuar a fazer as obras de Jesus. É pelo poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, tem dois aspectos aqui das promessas de Deus do Espírito Santo. A primeira, que é a habitação do Espírito Santo. Quando Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchimento é um transbordar de dentro para fora. A palavra ali usada é de dentro para fora, é um transbordar. E esse enchimento do Espírito Santo de dentro para fora, porque o Espírito Santo habita em você, vai produzir o fruto do Espírito na nossa vida. Você quer o fruto do Espírito na sua vida? Você quer o caráter de Deus na sua vida? Você precisa ser cheio do Espírito Santo, esse transbordar de dentro para fora. A sua comunhão, a sua intimidade. Você precisa ter a sua devoção a Deus, a sua intimidade, para que esse fluir de dentro possa vir. Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é a habitação do Espírito Santo, produz em nós o caráter de Jesus Cristo. E isso é precioso, isso permanecerá pela eternidade. Só que algumas pessoas vão dizer: não, o que me importa é o caráter, não carisma, não os dons. Parece muito espiritual isso, mas isso é muito carnal. Sabe por quê? Se é promessa de Deus, eu quero. Eu quero a primeira experiência e já tenho o Espírito Santo habitando em mim. Eu preciso me encher dele, transbordar dele, deixar que o fruto do Espírito apareça na minha vida, o caráter de Jesus seja formado. Isso realmente vai para a eternidade, é a promessa de Deus de nos transformar à semelhança de Jesus. Mas eu também quero, enquanto andar nessa terra, servir ao meu Senhor. Eu quero, enquanto estiver aqui, ser testemunha. Eu quero, enquanto estiver aqui, que o revestir do Espírito Santo esteja sobre a minha vida. No livro de Atos, quando está dizendo: e eles ficaram cheios do Espírito Santo, é uma palavra diferente lá de Paulo em Efésios 5,18. O cheio é um cheio de fora para dentro. É o revestir-se, cheio, revestido. E esse cheio de fora para dentro, sabe o que ele produz? Produz obras. Esse revestir de fora para dentro está relacionado aos dons do Espírito Santo. Quando você é revestido do Espírito Santo, então está conectado aqui dons que vão se manifestar na sua vida. Geralmente o primeiro dom que se manifesta é línguas mesmo, quando você fica cheio desse revestimento do Espírito Santo. Deus te dá língua para você glorificar o nome dEle. Você nem sabe, você não conhece, você nem entende. Os dons do Espírito Santo estão ligados ao revestimento, a esse enchimento de fora para dentro. É para nós sermos pessoas que funcionam no corpo de Cristo. Deixe-me dizer uma coisa: se você está dizendo, como vi vários irmãos dizer: não, olha, o que me importa é só o caráter, eu não quero saber do carisma, dos dons. Sabe o que vai acontecer? Você será uma pessoa que tem um caráter bom, pessoa muito boa, pessoa correta, íntegra, mas sabe o que acontece? Você começa a ficar ineficiente na obra do Senhor, no testemunho. Imagina você, com os dons, você vai demonstrar o amor de Deus.
Por um lado, a habitação do Espírito Santo produz o fruto do Espírito, que é amor, etc. Mas os dons, você pode servir e manifestar o amor de Deus. Imagina, você vai visitar alguém que está talvez em sofrimento por alguma situação, mas você chega ali, você está revestido do Espírito Santo, e Deus te dá uma palavra de conhecimento que você não sabia, mas sobrenaturalmente Deus te mostra e ajuda aquela pessoa exatamente no que ela está passando e resolve aquela situação, ou uma palavra de sabedoria para trazer, sabe, graça ali naquele momento, ou uma palavra de exortação, de consolação. Isso é o revestimento do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, de dentro para fora e de fora para dentro. Você chega, vai visitar alguém que está enfermo. E por causa do revestimento do Espírito Santo, você em fé, você ora, e aquela pessoa é liberta daquela enfermidade. Aleluia! Quantas pessoas sofrendo, às vezes eu vejo irmãos e irmãs que vêm pedir para orar, estão em grande sofrimento por causa de enfermidades, e às vezes a minha fé não rompe com aquela situação. Eu peço, Senhor, me revista, Senhor, que a minha fé rompa com essas situações. Você quer servir a Deus ou você quer uma vida egoísta para você? É bom, você tem um bom caráter, íntegro, mas fica na sua. Naquele dia, no tribunal de Cristo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Os dons você vai multiplicar, os talentos que Deus te deu pelo revestimento do Espírito Santo. Sem o revestimento do Espírito Santo você não multiplica os seus talentos. Você vai esconder o seu talento debaixo da terra. Você tem habitação do Espírito Santo, mas sem o revestimento você vai enterrar esse talento. Irmãos, esquece dessas brigas teológicas, esquece das tradições religiosas, mergulhe na palavra do Senhor, peça o Senhor para te dar experiência com Ele, peça o Senhor para revestir você com o Espírito Santo, e diga: Senhor, tudo que o Senhor tem eu quero para a minha vida. Irmãos, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Queridos irmãos, quando nós saímos e estamos plenos do Espírito Santo, as possibilidades são ilimitadas de como Deus pode nos usar. Se você está diante do Senhor, e você quer servir o Senhor, e você, sabe, está contando com o Senhor, com esse revestimento do alto, sabe, as possibilidades são inúmeras. Abre-se um portal, sabe, para você andar. Espiritualmente você vai ver coisas, Deus fazendo coisas. Os dons começam a se manifestar na sua vida. Queridos, como nós poderemos ser úteis no reino de Deus, permitindo que o revestimento do Espírito Santo seja sobre nós. Você vai servir as pessoas. O enchimento do Espírito Santo que habita em você, esse enchimento de dentro para fora, como eu falei, produz o fruto do Espírito, é abençoador para a sua vida. Você é muito abençoado, mas o revestimento, esse enchimento de fora para dentro é para abençoar o outro.
Se eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida, é para abençoar você. É você abençoar o outro. Os dons do Espírito Santo é para abençoar o outro. O único dom que é para você mesmo é o dom de língua, que Paulo fala que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Ah, irmãos, é muito bom ser usado pelo Senhor. Eu estava falando aqui, me lembrei, eu fui visitar uma irmã, e essa irmã já estava há mais de 3 meses com dores agoniantes. Eu acho que ela também não podia tomar medicamento para analgésico, né? E ela estava com reumatismo, né? Fugiu o nome, reumatismo mais alguma coisa. Não sei se bom, não esqueci o nome, mas era reumatismo e mais alguma coisa nas pernas. E ela estava 3 meses na cama, e ela sentia noite e dia, como se ela falou, como se alguém estivesse pegando uma faca nas pernas dela. E ela mandou alguns áudios para o meu irmão, sabe, mas desesperada. E aí meu irmão me chamou, vamos passar lá, e eu estava indo para Minas, para a casa da minha mãe, então vamos sim, encontramos e fomos lá. Chegamos lá, ela estava em cama. Ah, irmãos, de repente, a unção de Deus veio, e quando impusemos as mãos naquela irmã, toda a dor saiu imediatamente. Ela se levantou e começou a andar, depois de 3 meses travada na cama. Ai, irmãos, que maravilha! Aquela pessoa foi liberta daquele mal, porque o Espírito Santo foi ali, através de um dos irmãos do corpo de Cristo, e aquela pessoa foi abençoada. Ah, irmãos, é para abençoar vidas que o Espírito Santo quer nos revestir. Imagine pessoas cativas pelo inimigo, mas o Senhor te usa no poder do Espírito Santo, e você declara libertação àquela pessoa. Ela fique livre dos demônios, livre daquilo que aflige, livre de todo mal. Queridos irmãos, vamos clamar ao Senhor nas nossas vidas, para a gente ver isso entre nós. Será que Deus mudou? Deus não mudou. O Espírito Santo que estava sobre Jesus está sobre nós. E se ainda não temos essa experiência, podemos ter. Eu diria a você, enquanto você não tiver experiência, não deixe de clamar ao Senhor, não deixe de buscar. Como é que você pode receber essa experiência? Peça. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, olha, se vocês são maus, vocês dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que o pedirem. Ah, mas eu já tenho o Espírito Santo. Sim, você tem habitando em você, mas por quê? Você precisa pedir o revestimento. Era nisso que Jesus estava se referindo. Você não recebe a habitação do Espírito Santo por pedir a Deus que te dê a habitação do Espírito Santo. Você recebe a habitação do Espírito Santo porque você confessou Jesus como Senhor, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque você é salvo, o Espírito Santo vem e habita em você, mas para você pedir o Espírito Santo é esse revestimento dele. Peça. Deixe-me citar mais algumas coisas aqui, nós vamos fechar esse momento. No livro de Atos, então, o que aconteceu com os discípulos? Eles receberam no domingo de ressurreição a habitação, e o revestimento eles receberam 50 dias depois, no domingo de Pentecostes. 2 experiências distintas. Percebem? A igreja ali começou em Atos e houve perseguição, e Filipe, nessa perseguição, ele sai de Jerusalém, e ele vai passando por Samaria, ele começa a pregar a palavra em Samaria, e lá diz que eles creram na palavra que Filipe estava pregando. Filipe fez grandes sinais lá, coxos e paralíticos, e houve grande alegria naquela cidade.
Mas diz lá que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Que recebimento do Espírito Santo era esse? Habitação? Não, eles já tinham crido, eles receberam a habitação. Mas o que aconteceu? Eles não tinham recebido ainda o derramar do Espírito Santo neles. E aí então os apóstolos vão lá, saem de Jerusalém e vão lá. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Eles nasceram de novo, eles creram, confessaram a Jesus e creram na ressurreição do Senhor e foram batizados. Eles tinham a habitação do Espírito Santo, mas o que aconteceu? Versículo 14 do Atos 8, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aqui às vezes confundem muito, mas sempre que você lê no livro de Atos, receber o Espírito Santo é o revestimento. Para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido para dentro deles? Não, sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor. Então impunha-lhes as mãos, e estes recebiam o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles. No dia de Pentecoste, como foi que aqueles 120 discípulos ali no cenáculo receberam esse revestimento? Foi sobrenaturalmente, ninguém fez nada. Agora aqui em Samaria, como foi que os discípulos receberam? Os apóstolos foram lá e impuseram as mãos, e eles receberam o revestimento do Espírito Santo. Agora o que aconteceu na casa de Cornélio? Pedro começou a pregar o Evangelho, foi pregando, foi falando, e chegou uma hora o Espírito Santo interrompeu o sermão de Pedro. O que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles. Ali, ao mesmo tempo que eles receberam a habitação, eles receberam o revestimento. Isso é muito bom, né? Alguém que acabou de crer já recebeu a habitação e o revestimento. Mas são duas experiências distintas. Mas eles receberam ao mesmo tempo. E teve as evidências ali, porque os judeus que estavam com Pedro, eles viram que do mesmo jeito que aconteceu lá no dia do Pentecostes, aconteceu ali naquele dia na casa de Cornélio. Eles falaram em línguas também das grandezas de Deus. Profetizaram. Em Samaria, para que o Espírito Santo fosse derramado, o que aconteceu? Os irmãos foram lá e impuseram as mãos e oraram. Na casa de Cornélio, como é que foi derramado o Espírito Santo? Igual no dia de Pentecostes. Ninguém orou, ninguém fez nada. Agora em Atos 19, tem 12 varões em Éfeso. E Paulo os encontra. E Paulo pergunta para eles, vem cá, vocês receberam porventura Espírito Santo quando vocês creram? Uma pergunta que eu ficava assim achando estranho, Paulo perguntar isso, porque Paulo fala em Gálatas que você recebe o Espírito, por que você crê? Mas é porque aqui no livro de Atos, irmãos, sempre que você vê essa palavra, receber o Espírito Santo, este revestimento. No livro de Atos, os irmãos davam por certo que todo cristão precisava ter o revestimento do Espírito Santo. Não era para alguns, era para todos. Porque se nós não temos, irmãos, a nossa vida é muito fraca e infrutífera. E aí então, resumindo aqui, né, ele vai explicar para eles, fala, nós nem vimos falar que existe, né? Alguns de nós às vezes está assim, né? Alguns irmãos falam, nem sei que existe o Espírito Santo, é como se o Espírito Santo não existisse. Mas aí Paulo explicou, falou com eles, os batizou em nome de Jesus, e aí diz aqui versículo 6 do capítulo 19 de Atos, e impondo-lhes Paulo as mãos, preste atenção, coloque para mim aí, gente, não, 19, 6, isso mesmo, e impondo-lhe Paulo as mãos, o que aconteceu? Veio habitar neles ou sobre eles? Sobre. Eles já eram crentes, mas veio sobre eles. Queridos irmãos, essa é uma experiência distinta do novo nascimento. E todos nós podemos e devemos experimentar essa experiência. Eu espero que, a partir de hoje,
você busque de todo o seu coração essa realidade. Que você vá ao Senhor, como Jacó fez com o Senhor. Se agarrou ao Senhor e falou: não vou te deixar enquanto não mensagem. Senhor, eu quero essa experiência. Senhor, eu reconheço que o Senhor não é apenas o meu Salvador, mas o Senhor também é o meu batizador no Espírito Santo. Você reconhece que Jesus é o seu batizador no Espírito Santo? Você vai a Ele, vá a Ele como batizador, e Ele vai te batizar no Espírito Santo. É Ele que nos reveste com o Espírito Santo. É Ele que cumpre em nós essa promessa. Irmãos, nós precisamos. O primeiro passo é que você deseje. Isaías 44:3 diz: porque derramarei água sobre o sedento, e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é o batizador no Espírito Santo. Deseje, esse é o primeiro passo, é muito simples. O segundo passo, peça. O Senhor Jesus disse: ora, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que pedirem. Esta é a promessa do Senhor Jesus. Creia, peça e receba. Creia, peça e receba, queridos. Vamos ficar em pé, vamos orar para isto? Fique diante do Senhor. Derrama o seu coração diante do Senhor agora, irmãos, sabe? Fale com o Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu quero essa realidade. Eu preciso ser revestido com o Teu Espírito Santo. O Senhor é o meu batizador no Espírito Santo.